Em arqueologia, por definição, nós trabalhamos de forma multidisciplinar. Portanto, um arqueólogo pode ser biólogo, pode ser historiador, pode ser outro arquiteto. E o nosso trabalho é um trabalho integrado, senão não conseguimos fazer a interpretação dessas sociedades. E eu perguntava-me porque é que não fazíamos isso na sociedade contemporânea? Porque é que nós dividimos tudo? E se tentássemos aplicar as chaves de leitura que utilizamos em arqueologia para a sociedade contemporânea, será que isso ia funcionar ou não? A nossa metodologia começa por explicar às pessoas o seguinte, que na arqueologia, e dizemos isto sem termos, alguns dos meus colegas não são arqueólogos, mas dizem isto também, em arqueologia, que é uma coisa que as pessoas têm uma noção, há algumas características naquilo que nós estudamos. Uma delas é que todas as pessoas estão mortas. Esta é uma coisa que qualquer cidadão percebe. Portanto, todas as pessoas, quando se faz das sociedades em que nós fazemos arqueologia, a não ser aqueles que fazem arqueologia do presente, estão mortas. E, no entanto, nós fazemos interpretações. E, no entanto, nós conseguimos, com a documentação, encontrar uma coerência e reconstruir com um grau de rigor bastante razoável a vida dessas pessoas. Porquê? Porque isso quer dizer que essas pessoas não tiveram as suas paixões, as suas divisões, as suas disputas, as suas contradições, as suas inimizades? Claro que sim. Isso é importante para a arqueologia? Não. Não porque é impossível. Não é que não seja interessante, mas a arqueologia não podemos discutir isso. E, no entanto, podemos continuar a dizer coisas importantes sobre essas sociedades. Na verdade, nós conseguimos compreender mais de 90% da vida dessas sociedades. O que nos escapa são os acontecimentos. Os dias em que morreram as pessoas, os momentos exatos em que se deram as batalhas e o que estava na cabeça dos generais, esse tipo de coisas escapa-nos. Mas não é muito relevante. Quando se faz história, isso não é muito relevante. Porque ganhamos as linhas de fundo. E as sociedades evoluem sempre em função das linhas de fundo. Não é por haver pessoas que fazem um discurso xenófobo que existe xenofobia na sociedade. A xenofobia existe na sociedade quando se ganha uma dinâmica em que grupos relevantes da sociedade aderem a uma determinada ideia. Eu digo a xenofobia, como posso dizer o socialismo, posso dizer comprar batatas fritas. É a mesma coisa. Há momentos em que se casa a iniciativa de alguns com a dinâmica do grupo. Nós, em arqueologia, não temos as ideias de alguns, mas temos a dinâmica do grupo. E a dinâmica do grupo é o fundamental. Então, se nós olhássemos para a nossa sociedade e começássemos a fazer esse exercício de perceber quais são as dinâmicas que estão efetivamente presentes, nós vamos conseguir isolar o que é que são verdadeiramente os pontos de divergência, porque todos sabemos também que grande parte das coisas que discutimos na sociedade atual é espuma, não serve para nada. Não são verdadeiras linhas de divergência entre as pessoas e muitas vezes as questões fundamentais passam ao lado. Nós criámos uma parceria há cerca de 20 anos já, com o município de Mação, com outras universidades também, incluindo de Espanha, de Itália, de França, do Brasil, e criámos um centro de investigação também ligado ao Centro de Geociências com a Universidade de Coimbra, em Mação, com o Politécnico de Tomar. E esse centro, o grande objetivo foi integrar as ciências humanas com as ciências da Terra e as ciências naturais. Se nós tivermos uma caracterização do conjunto social, essencialmente a partir dos métodos da sociologia, nós vamos identificar classes de indivíduos. E vamos construir, eventualmente, narrativas em cima disso. Vamos olhar para a sociedade e vamos dizer que ela se divide entre grupos políticos, entre estratos sociais, entre categorias profissionais e assim sucessivamente. E, como sabe, é assim que se governam os países. Mas também sabe que, no fim, as pessoas tomam decisões sozinhas. E nós vivemos hoje claramente um momento em que os indivíduos têm um protagonismo extraordinário. Então a pergunta é como, e essa tem sido a grande dificuldade nos últimos 20 anos, como gerir territórios em que os indivíduos não se deixam controlar por ninguém, porque perderam a confiança nas instituições. É possível mesmo assim introduzir critérios de estatística, de previsão, etc., partindo de dados individuais e da consideração das agendas e das iniciativas de cada um, que é um bocadinho o que nós fazemos em arqueologia. Mais uma vez,
Nós, em arqueologia, o que é que temos? Temos umas amostras muito isoladas de um contexto que era gigantesco nos diferentes momentos do passado e nós não temos esses vestígios. Como é que tem de reconstruir? Temos que reconstruir. E essa foi sempre uma discussão. Utilizamos métodos indutivos ou métodos dedutivos. Não é exatamente nem uns nem outros. É outra coisa, que são os métodos das ciências humanas.